Oi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. O seu encontro semanal é aqui e já tá no ar. O MandoCast chegou para trazer aquele momentinho de relaxamento no seu fim de quinta-feira. Tá ouvindo a gente pelos tocadores? Tá liberado, relaxar a hora que você quiser, tá? Até na academia, tem muita gente que às vezes prefere escutar a gente na academia para dar aquela puladinha no treino, enfim. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Usem o campo dos comentários do nosso chat ao vivo para participar com a gente. Pode mandar o seu relato pessoal, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que é a respeito do Espaço Divertidamente, um local voltado para pessoas que têm algumas neurodivergências e tem uma equipe maravilhosa especializada para ajudá-los. O nosso assunto de hoje é sobre neurodesenvolvimento, TDAH, autismo e muito mais. Para falar sobre esse assunto, a gente não tinha ninguém melhor para falar sobre ele. A doutora Elaine Reis está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Ótima noite. Obrigada. Boa noite, boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu já quero começar o programa perguntando, posso te chamar de Elaine? Claro. Então seja muito bem-vinda, Elaine Reis. Obrigada. Aproveite, gente. Deixa aí o seu comentário no nosso chat. A gente geralmente começa o programa dando ali uma saudação entre eu, Ângela, Cristina. Você deve ter sentido a falta dela, mas a Ângela tá de folga essa semana por uma razão muito especial. Além da gente tratar sobre todos os assuntos que esse tema nos propõe, hoje a gente vai trazer um relato pessoal de uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que vocês estavam cheios de saudade. Hoje, excepcionalmente, Nayara Andere aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Saudade aqui de vocês, saudade do MandoCast, saudade desse público maravilhoso que nos acompanha. E hoje eu vim, gente, como participante, né? Pra poder dar o meu relato pessoal. Porque eu mesmo posso falar, sou paciente. Gata. Da doutora Elaine, eu falo, quando a gente fala doutora, às vezes o pessoal fala assim, fala advogado, médico, doutor. Doutor é quem tem doutorado, expert no assunto, gente. Tá? Quem fez especialização em algum assunto específico. E quero que você fale, Elaine, sobre essa sua paixão, para começar explicando. Depois a gente vai falar da nossa relação, desse ponto de encontro, né? Mas explicar quem é a Elaine, que foi se enveredar por essa área de ajudar pessoas no desenvolvimento humano e virar doutora nisso. Elaine Reis, por sinal. Bom, queria agradecer pelo convite, né, pela participação, por tudo, pelo depoimento da minha paciente. Bom, eu sempre falo assim que eu comecei de trás para frente, mas eu sempre gostei muito de línguas. E a minha formação inicial é em letras. Poucas pessoas sabem. As pessoas acham que eu sou pedagoga, né? Alguma coisa assim do tipo, para eu trabalhar com crianças, principalmente. Mas eu comecei fazendo letras, né? E aí eu era professora de inglês. De português eu fui bem pouquinho, eu fui mais de inglês. E aí eu comecei a ter muitas turmas de crianças. E aí, o que acontecia? Eu, como professor só obedece, ele não tem, né? É assim, olha, você tem X turmas e Y alunos que têm dificuldade. E um plano de aula que não pode ser desrespeitado. Não pode. Não pode. E o Você material... levava radinho, amiga? Porque toda professora de inglês andava com radinho, né? Já levei. Faz bastante tempo, mas sim, já levei, confesso. Eu acho que eu era seu fã nessa época. Aí, ó. Tá falando denunciar a idade. Isso fica subentendido. Eu acho que é uma propaganda mais positiva do que negativa, sim, gente. Eu lembro, eu era dessa época também. Era bom, né, gente? Vai. Pelo menos você não deu aula de datilografia, amiga. Né? Vai começar com o bullying já. Mas continua, desculpa a interrupção. Imagina. Então, eu tinha lá minhas turmas, e aí a coordenação, a direção falava, Elaine, você no quarto ano tem uma criança autista, tem um com TDAH, e tem um, né, enfim, que tem dificuldade de aprendizagem. E aí isso sempre me incomodou, porque eu, como professora, eu queria ensinar ali o conteúdo, eu queria que os meus alunos aprendessem de fato. Então, ele é autista, ele tem TDAH, tem dificuldade de aprendizagem. E aí, o que eu faço com isso? Porque isso a faculdade não ensinou a gente enquanto professor. E as escolas não preparam? Não. Então, eu comecei a pensar assim, nossa, será que eu deveria ter feito pedagogia também, para eu estar aqui com as crianças? Porque isso é uma lacuna muito grande que o MEC tem, né?
Mas, enfim, a gente pode falar disso num outro podcast. Mas você se sentiu desarmada? Nesse sentido, assim, por exemplo, de encontrar uma situação, você se sentiu impotente, por exemplo? De não conseguir, não vou dizer tratar, mas pelo menos entender melhor o que estava se passando ali com aquelas crianças que às vezes tinham algum desvio de atenção, por exemplo? Isso aí lá naquele início de carreira? Eu não fazia ideia o que eu tinha que fazer. A verdade é essa. Ficava tão perdida quanto. Eu não fazia ideia. Mas, e era uma situação que você com certeza via os professores de outras matérias com o mesmo pensamento também. Eram vários rótulos, era isso. Já tinha o nome do aluno com o rótulozinho dele ali, né? E, na verdade, ninguém fazia nada. Essa é a verdade. Era só para você ter o conhecimento que tal aluno ali específico é autista, tem TDAH, tem alguma coisa. Virava um fator limitante para eles. Sim. E aí eu comecei a pesquisar. Não, acho que eu tenho que fazer pedagogia para saber lidar com essas crianças. E aí, na minha busca na internet, eu achei a psicopedagogia. E aí eu comecei a pesquisar, falei, não, é isso que eu tenho que fazer. Porque eu preciso entender porque o meu aluno não está aprendendo, ou qual é essa limitação, enfim, qual é essa dificuldade que ele tem. E aí fui fazer a especialização em psicopedagogia e continuei dando aula de inglês. E eu sempre tive o sonho de ser pesquisadora, então tudo junto e misturado, eu comecei a fazer o mestrado em ensino de línguas. E aí eu comecei, na psicopedagogia, eu tinha que fazer o estágio obrigatório. E aí eu comecei a mergulhar cada vez mais nisso, fui voluntária lá onde eu fiz esse estágio, depois acabou meu estágio, eu continuei, por isso voluntária, fiquei 4 anos nessa instituição. E aí eu comecei a ver que era aquilo que eu queria pra minha vida. Assim, eu falei, não, gente, é isso. Porque eu quero ajudar quem tem dificuldade. Descobriu a vocação. Assim, porque a gente não deixa de ensinar, de certa forma. É mais uma troca, né? Mas teve algum aluno, assim, específico, algum caso específico que você teve na escola que fez você mudar mesmo essa visão sobre desenvolvimento humano, que virou a chavinha na sua cabeça? Sim. Tem algo que você lembra que você possa contar pra gente? Sim. Eu tinha um aluno que hoje eu consigo entender, que ele era autista com TDAH e altas habilidades. Só que, pra mim, só falaram na época que ele é autista. E como eu estava fazendo o mestrado, eu comecei a fazer a minha pesquisa, era sobre livro didático de inglês. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma sessão sobre adaptações do livro didático de inglês para autistas. Legal. Porque eu comecei a fazer para ele dessa forma. Então, eu comecei a juntar tudo, a minha teoria com a minha prática, com a minha pesquisa. E aí eu comecei a ver como que tudo conversa, assim, como que tinha tudo a ver. E aí eu entendi a minha trajetória, que ela tinha que ser dessa forma. Porque eu tinha que passar pela sala de aula para eu chegar na psicopedagogia, para eu chegar nos transtornos do neurodesenvolvimento e tudo mais. E você viu o resultado com esse aluno? Super. Eu sempre gostei de inovar na escola e tudo mais, até hoje, né? Assim, eu sou meio louca. Então, quando eu chego lá, eu já sei que tem aquelas olhadas meio assim, né? Nossa, chegou a diferentona, esquisita, não sei o quê. Mas eu gosto de fazer coisa diferente. Eu tinha uma sala de 30 alunos, que era desse aluno especificamente, uma escola enorme em São Paulo, privada. Para vocês terem ideia, era uma escola que tem 7 andares. Tem elevador nessa escola. Bem tradicional e tal. Peguei e falei assim, vamos todo mundo empurrar a cadeira para trás aí, vamos, chega para trás todo mundo, levanta que a gente vai fazer atividade hoje no chão. Aí todo mundo foi pro chão, porque era pra gente aprender, né? Enfim, o conteúdo era sobre as partes da casa. Aí eu fiz eles desenharem as partes da casa deles, a gente pegou, na época, né? Cartolina, lápis de cor e tudo mais. A gente não tinha tanta tecnologia igual a gente tem hoje, né? Tinha, mas não era tão acessível. E aí a gente começou a construir essas partes da casa em inglês, cada um da sua própria casa, ali sentadinho no chão, né? Deitado no chão, enfim. E eu tirei um pouco isso do... A gente não tem que ficar sentado na mesa e na cadeira. Ainda mais se é uma criança que tem transtornos no neurodesenvolvimento, principalmente um TDAH, por exemplo, tem muita dificuldade de ficar parado, sentado no mesmo lugar por horas. Sim. Então, o importante ali é o conteúdo, não é? Então, eu vou fazer da forma que eu quiser. Como ele vai chegar na conclusão, né?
E assim... O caminho até lá é você que manda. E deu muito certo, assim, deu muito certo. Então, eu dava o conteúdo ali do livro, que eu tinha que seguir um livro, né? Sim. Mas eu dava do meu E jeito. aí você desenvolveu um método e a partir daí você percebeu que começou a funcionar. Começou a funcionar super, 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 assim, sério. E aí eu vi que esse era o caminho, assim, que eu tinha que seguir, sabe? Eu não gosto muito de rotular as coisas, tipo assim, tal lugar não me cabe, parece meio egocêntrico, mas quando que você percebeu que a sala de aula estava um pouco pequena demais para você e que você precisava realmente se dedicar para esse assunto específico por mais tempo, com alunos específicos, não com aquela turma de 30 pessoas? Quando que foi que tocou o seu coração para você montar o espaço divertidamente? Eu terminei o mestrado, comecei a fazer o doutorado, já voltado, assim, com esse olhar de eu quero incluir linguagem com autistas, porque, afinal de contas, é a maior dificuldade deles. E aí, eu comecei a atender em uma clínica. Eu era a funcionária dessa clínica. E eu não acredito em destino. Eu acredito, assim, que as coisas acontecem da forma como elas têm que acontecer. A dona dessa clínica virou para mim e falou assim, chegou uma criança autista, você quer pegar? Assim. Desse jeito. E assim, eu estava começando a carreira dentro de transtornos do neurodesenvolvimento. E o detalhe é que o doutorado foi em plena pandemia. Foi. Aí, amiga. Aí eu falei, lembra que eu falei que eu gosto, né? Gosto de coisa difícil, eu não gosto de coisa fácil. Essa é uma característica minha. Se é difícil, eu falo, vamos embora. Falei, nem sabia o que eu estava fazendo. Lembra que eu falei que eu comecei a estudar isso pra frente? Sim. Só que assim, eu também, quando eu pego uma coisa pra fazer, eu entrego. Uhum. Eu mergulho de cabeça, de pontapé, enfim, vou de qualquer jeito ali. Dá seus pulos. E vou. Aí eu comecei a estudar tudo sobre autismo. Eu comecei a fazer um monte de curso, eu comecei a ler muito. E foi na mesma época daquele aluno, né, da escola lá, enfim. E aí a dona dessa clínica virou pra mim e falou assim... Elaine, você já pensou em se especializar em autismo? Porque você leva muito jeito. Se eu fosse você, eu investiria. E aí, assim, eu tava investindo porque eu tava investindo por conta do caso especificamente. Eu não tinha pensado assim, vamos ampliar para, né, outras crianças, outras famílias. E realmente o resultado estava sendo muito positivo ali, né, desse caso. E aí eu pensei, é verdade. Porque para mim não era difícil. Uhum. Não era difícil mesmo. Era um caminho muito natural, né? Era muito natural. Eu via que... óbvio que eu acho que a minha formação fez essa diferença, que eu consegui ter esse olhar da linguagem. Sim. Que é a dificuldade do autista. Então, eu consegui ler essa linguagem, sabe? A gente pode se comunicar de várias outras formas, né? Então, o exemplo que eu dei, né? Eu tenho que passar um conteúdo, eu não preciso usar a mesa e a cadeira, necessariamente. E eu comecei a entender isso porque os autistas, eles têm o seu próprio jeito de pensar, de ler isso, sabe? Assim, a interpretar. E eu falei, é verdade, é isso que eu quero, realmente. Porque já tinha acontecido na escola, né, aquele caso, aí na clínica foi dessa forma. E aí, foi quando eu senti que eu queria ficar na clínica. Porque na escola, a gente não tem muito não, a gente não tem autonomia. E não tem uma liberdade criativa tão grande assim também, né, amigo? Chega uma hora que chega uma restriçãozinha, né? Não tem. Então, a gente tem que cumprir um currículo, a gente tem que cumprir, enfim, uma série de coisas ali, que aí o neurodesenvolvimento, principalmente um transtorno do neurodesenvolvimento, exige mais. Que aí a gente fica limitado. Eu falei, não, então eu quero ir a fundo, eu quero ajudar essas crianças como uma parceira da equipe multidisciplinar. Uhum. Então, eu quero ficar desse outro lado. E, assim, da mesma forma, até hoje eu continuo ajudando escolas como profissional, porque eu vou até as escolas e eu converso muito com os professores, porque eu sei o que é estar nesse lugar. Né? Eu já fiz formação de professores, eu já dei palestra em várias escolas, públicas, privadas,
Porque eu sei o que eles passam até hoje. E eu queria que alguém tivesse feito isso por mim lá atrás, sabe? De me ajudar e falar, olha, você tem uma criança autista, mas espera aí, deixa eu te ajudar. O que é isso? O que você pode fazer? Então, foi isso, né? Foi acontecendo naturalmente, né? Foram surgindo na minha vida, né? As crianças, depois as crianças autistas. Eu tô falando mais de autistas, que acho que foi a minha virada de chave. Assim, eu tinha que tomar uma decisão, né? O que eu ia fazer da minha vida. E aí, desde então, desse momento, eu já tinha em mente que eu queria ter o meu espaço. Que eu queria fazer do meu jeito. Mas disso vieram relacionados todos os tipos de formas de se tratar o desenvolvimento humano. Sim. Em seguida. Sim. Porque eu comecei a enxergar exatamente isso. O ser humano, ele é um caixotão com um monte de coisa, um monte de BO. Então, eu ia falar BO, mas já que você trouxe o termo, gostei, porque... Vamos falar assim, eu falo que aqui no serviço a gente tem algumas buchas, vão aparecendo ao longo do tempo. Vamos falar, por exemplo, do transtorno opositor, que a gente não fala muito sobre isso. Ele é mais raro de se falar. Ele tem um nome bonitinho, né? Não Todd. Não é uma coisa chique. Não é de se tomar. Não tá com muita credibilidade. Tomar cuidado, O Todd, ultimamente, não tá com muita credibilidade, mas tudo de bom. Então, o que acontece? Às vezes a gente foca numa situação e vão chegando outros problemas. A gente tampa um buraquinho ali, faz aquela inclusão daquela criança que tinha dificuldade para se sentir parte de alguma coisa e tal. E aí vão chegando outros. E aí vem as especializações, porque tem que se atualizar o tempo todo. E a gente fala muito de autismo, porque o autismo é um tema que veio muito com a internet. O TDAH veio muito com a internet. A popularização, principalmente dos vídeos curtos, a pessoa fala assim, se você deixa o garfo cair com 3 segundos, você tem TDAH. Meu Deus. Tem um vídeo que fala isso? Amiga... Deve ter uns bem piores. E aí vão acontecendo os atendimentos até inesperados de alguma forma, porque cada pessoa é uma pessoa, tem níveis e níveis, e como você vai lidando com isso, justamente porque eu acho que a questão não é só da criança. Para quem não sabe, a gente vai chegar nesse ponto. A doutora Elaine é especializada e atende exclusivamente o público infanto. Porém, infanto-juvenil. Dentro do espaço tem outros especialistas que atendem adultos, adolescentes, enfim. Mas quando a gente vai vendo essas pessoas chegando, e geralmente chegam aos montes, principalmente quando é uma novidade, como que é para você administrar todos esses níveis, né, de alguns neurodivergentes que a gente pode classificar, como que é para você separar caso a caso? Porque não tem como você diagnosticar 1, 2 e 3 com TDAH, autismo com nível de suporte, ou Asperger, que já não se usa mais pra gente falar sobre isso. Boa. Então, como que você faz? Porque tem que ser um atendimento meio que personalizado, né? Tem que ser exclusivo. Coincidentemente, hoje eu atendi uma mãe à tarde e eu falei exatamente sobre isso, que a gente precisa estudar muito. E assim, todo mundo tem. Todo mundo, acho que todas as áreas. Mas quando a gente fala de desenvolvimento humano, é uma coisa muito séria. Sim. Você está lidando com a vida de um outro ser ali. O desenvolvimento de um outro ser. Né? Eu, principalmente, que trabalho com crianças, são seres que dependem de outros seres. Então, é muita responsabilidade. Então, eu estudo muito, muito. Eu sempre participo de congresso, palestra, eu leio bastante. E aí, o que eu entendi? A gente chegou num ponto que a gente tem que saber o básico dos transtornos, de modo geral, do neurodesenvolvimento. Eu me especializei em autismo e TDAH. E é muito comum o autista ter outro transtorno ou outros, no plural, o que a gente chama de comorbidades. Então, a gente tem que saber sobre os outros também. É claro, não sei sobre todos. Não sei sobre todos. Então, eu comecei a ir pesquisando por caso. Surgiu aqui. Tá, é um autista que tem um TDAH. E o TDAH tem tipos também, né? Tem o desatento, o hiperativo e o combinado, que são os dois. Tá, é um TDAH desatento. Tá, então vamos estudar o TDAH desatento. Não, é um TDAH hiperativo. Vamos estudar esse TDAH hiperativo. Aí chega um TOD. Vamos estudar sobre o TOD. Então, a cada caso, eu vou investigando mais e mais. E vou atualizando, porque você trouxe uma informação muito importante. Não existe mais Asperger. Né? Asperger é um termo muito antigo, de quando, vamos dizer assim,
descobriram o autismo, né? Que é o nome de quem descobriu. E... Era muito genérico, né? Era muito. E assim, não, eu não sou autista, é Asperger. Não, Asperger é autista. Aí o pessoal da área da saúde resolveu colocar nível 1, nível 2, nível 3 de suporte para ficar mais didático. Tanto pra gente, entre nós ali, né, os profissionais, quanto pra gente conseguir conversar com o pai, com a mãe, né? Quando é um paciente adulto, né? Enfim. Sim. Mas isso exige o quê? Estudo. Porque eu vejo profissionais da área, colegas, ainda falando Asperger, por exemplo. Que é uma questão de você pegar ali uma literatura atualizada e ler, né? Tipo assim, a pessoa não buscou se atualizar. Não buscou. Então, a gente precisa fazer isso o tempo todo. Desde uma nomenclatura, um termo, ou até, assim, tipos de tratamento. Porque hoje existem várias abordagens. E a gente precisa usar aquela que a gente mais se identifica, que a gente acredita mais, né? Enfim. Exato. Então, cada caso que chega para mim, eu vou me especializando. Então, eu vejo que isso veio muito do mestrado e do doutorado, porque eu sou uma pesquisadora. Então, assim, para mim é um hobby, assim, estudar. Então, todo mês tem uma atualização, não adianta. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que eu acho que é muito interessante a gente observar que esse estudo multidisciplinar não é feito só por você. Você precisa de ajuda para entender outros campos que você não consegue ter acesso. Mas eu acho que uma coisa que muitas vezes é negligenciada, e isso em outros tratamentos, em outras oportunidades, é a família, né? Porque a gente tem uma família, muitas vezes, que é carente de informação, muitas vezes não consegue ali, dentro de um diagnóstico que às vezes é dado por um outro profissional, entender o que é aquele diagnóstico, muitas vezes vai recorrer à internet, vai no chat GPT perguntar, o chat GPT desespera a pessoa. E também tem a família que é meio hipocondríaca, exagerada, que acha que a criança, o adolescente ou mesmo o adulto tem isso, com especialização nisso, especialização em Pátina, autismo nível 3. E não existe, né? E chega ali e acaba que o mundo da pessoa se transforma junto com o paciente, porque não era muito do que ela pensava, do que ela conseguiu descobrir. Como que é o tratamento também para com as famílias, principalmente pai, mãe, responsáveis por essas crianças, adolescentes? Só acrescentar aqui uma opinião. Também tem o caso da família que negligencia, porque tem aquela família que vê que tem alguma coisa diferente na criança. Mas o que negligencia geralmente não chega lá, né? Desse assunto, mas a família que não quer aceitar e que daí dificulta da criança ser tratada para ter uma qualidade de vida melhor, né? Como falando que é criança lidar? aqui no Principalmente, genético, eu né? acho que os pais que são um pouco mais velhos, que têm um pouquinho mais de dificuldade no entendimento, né? Tem muita gente que acha que nunca existiu autismo e que é uma coisa que o celular trouxe, né? Então, como que é para você lidar com as famílias dessas pessoas que estão sendo tratadas por lá? Eu comecei a perceber que qualquer tipo de tratamento, independente do diagnóstico, ou se tem um diagnóstico de fato, né? Eu não separo nos meus atendimentos, no acompanhamento, avaliação, intervenção, enfim, a orientação parental. Porque os pais não sabem desenvolver as crianças e eu falo que não tem que saber mesmo, não é a função de um pai ou de uma mãe. Por isso que a gente está aí, para poder ajudar. Exato. O importante é buscar ajuda, né? É admitir, não sei, vou procurar ajuda, né? Na humildade. Então, eu comecei a aprofundar na orientação parental. Então, eu fico bastante com bebês e crianças pequenas. Os pais entram comigo na terapia, porque é uma questão que eu tenho que resolver junto dos pais. Não é só a Elaine. Se eu entrar sozinha com a criança, o pai e a mãe não estão nem vendo ali o que eu estou fazendo. E também tem uma questão que o pai e a mãe podem ser fatores de risco para essa comorbidade, muitas vezes, né? Às vezes o comportamento de pai e mãe, no tratamento, na forma como educa, pode prejudicar o desenvolvimento e pode agravar algum quadro, por exemplo, de autismo, TDAH, justamente por causa dessa ausência de conhecimento, né? Sim, sim. E assim, para falar de estimulação, eu preciso desses pais, porque a criança passa comigo uma vez por semana, 1 hora. É muito pouco. O pai e a mãe fica todo dia, ou quase todo dia, fica algumas horas por dia. Então, nós somos uma equipe, um time. E aí eu comecei a enxergar isso de que, olha, essa responsabilidade é nossa, né? Você me procurou, a gente vai trabalhar aqui junto,
mas é junto, né? Então, eu coloco os pais junto da terapia, fico em cima, cobro, né? Eu mostro o caminho e falo, tá fazendo a lição de casa? Porque quando não tá fazendo, é nítido, não precisa nem dizer. Aí não adianta, ai, nossa, não tá adiantando, né? Não tá adiantando, mas precisa me ajudar aí também, né, gente? Precisa me ajudar do outro lado. Mas é igual o dever da escola, né? É feito em casa. Feito em casa, sempre. Total. E semana passada a gente recebeu aqui uma médica veterinária que ela é especialista em alergias. E ela falou exatamente a mesma coisa sobre a lição de casa. Não adianta você dar receita de bolo pro pai, pro tutor, pro responsável e chegar em casa e negligenciar, né? Uhum. E a gente tem também que trazer à tona que essa questão, principalmente de TDAH e autismo, não começa com medicação, né? A gente não vai trazer uma pílulazinha de perlim-pim-pim e resolver o problema. Começa no diagnóstico, que é uma fase até demorada para algumas pessoas, e a partir daí começa a trabalhar alguns ativos que podem ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Mas aí a gente já traz essa questão psico, né? Principalmente da terapia, aprimoramentos pessoais no que a pessoa gosta de fazer. Tudo isso acontece, todos esses estímulos acontecem dentro do espaço Divertidamente hoje. Sim, sim. Isso que você falou é muito importante, porque não existe uma receita de bolo. E cada caso é um caso. Nenhum autista é igual um ao outro, nenhum TDAH é igual um ao outro. Assim, eles são totalmente diferentes. Os seres humanos são diferentes entre eles. Então, por isso que é importante quando a gente fala desse desenvolvimento humano, que é um desenvolvimento global, né? A gente precisa entender como são as relações, a socialização. Porque o que eu falo? São dois fatores que nos distinguem dos outros seres vivos. O ser humano dos outros seres. É a comunicação e a linguagem. De novo, a gente está caindo na linguagem, tá vendo? Sim. É o que nos difere. E é o que a gente mais tem dificuldade. Assim, independente se tem um transtorno ou se não tem. Se é quando uma família me procura e eu preciso me comunicar com essa família comigo. Né? O famoso de dar o recado e fazer acontecer e tudo mais. Então, eu falo para os pais, a gente precisa trabalhar isso juntos. A gente precisa olhar para essas crianças e olhar também para esses pais. Porque quando eles procuram ajuda, eles também estão em sofrimento. Eles não precisam nem falar, é nítido, né? Não tem como. Porque eu sempre falo também que é o bem mais precioso de alguém, o filho de alguém que está ali comigo. E esse pai, essa mãe pensar, meu filho tem ou pode ter alguma coisa, nunca é confortável dizer isso, né? Porque as pessoas pensam, eu quero que meu filho seja normal, vou colocar aspas, parênteses, colchetes, chaves, porque não existe o normal, né? O normal é ser diferente, mas o que a sociedade coloca é não ter dificuldades, né? Enfim, quem não tem? Então, o fator principal é sempre pensar comunicação e linguagem. Como que a gente vai trabalhar isso? Eu sempre deixo muito claro para os pais, quando eles me procuram, que a gente tem que ter isso entre a gente, para a gente conseguir trabalhar a criança. Sim. E que precisa ter espaço para desenvolvimento. Que todos têm espaço. Sim. Independente, por exemplo, se é um autista que não se comunica, que não consegue ter uma comunicação, mas que ele consegue, de alguma forma, identificar algumas coisas, mostrar através de linguagens, principalmente corporais, o que ele precisa, o que ele quer, e ver qual é o espaço que ele tem para se desenvolver. Eu acho que isso é o mais importante, né? Saber que tem um pendrive vazio ali, que você pode lotar de coisa legal e a pessoa simplesmente virar a chave também. A gente vai entrar num tópico aqui dentro do podcast, que é a razão da Nayara Andere estar com a gente aqui hoje, que foi o diagnóstico dela, né? Foi uma situação excepcional, onde a doutora Elaine se sentiu tocada a atendê-la. Mas eu acho que melhor do que ninguém, a Nay precisa contar para vocês como foi esse processo, como foi esse primeiro aprendizado. É isso mesmo. E ela vai dar esse testemunho para vocês. Gente, todo mundo sabe que há pouco tempo, então,
eu saí aqui do podcast para a Ângela entrar, né? E aí eu vim fazer essa participação especial hoje. Até agradeço aí a Ângela de ter cedido o lugar dela aqui hoje, porque para mim era muito importante estar aqui com a doutora Elaine. A doutora Elaine é uma parceira aqui do Terra do Mandu. Quem acompanha aí o Terra já faz um tempo viu quando a gente divulgou que pela primeira vez o trabalho feito pelo Divertidamente. Até porque quando a gente fala de ajudar pessoas, a gente está falando de algo que traz mudança de vida. Exato. E eu vi de perto pessoas que foram até o consultório no dia que nós fomos fazer a gravação, as mães falando, dando depoimento da mudança trazida por meio daquele atendimento. Nesse caso, falando principalmente do atendimento da doutora Elaine, mas o que me tocou naquele dia era a forma de ver a doutora Elaine cuidando daquelas crianças. Aí eu tô falando, não é cuidado de mãe, dela como profissional, do olhar. E conversando ali com as mães, então tendo aquele olhar voltado para a família. E naquele momento ali, o principal, eu passei a aprender mais sobre a questão das várias, como é que eu posso falar, vertentes do desenvolvimento, né? Porque a gente está falando muito aqui do TEA, né? Do transtorno de espectro autista, mas do TOD, entre outros. Só que uma criança que demora a falar, uma criança que demora a andar, e às vezes os pais estão falando assim, nossa, mas a criança, o filho dos outros aprendeu a andar com 1 aninho, minha criança já está com 2, com 3 ainda não andou. Aí vai procurar, às vezes, o pediatra, falar, tá um pouquinho mais lento do que o outro, mas ainda não é algo que a gente possa se preocupar tanto. A gente estava falando sobre isso antes do podcast, né? Que às vezes nem todos os profissionais da área da saúde, da área da educação, têm um olhar para perceber que é necessário fazer uma avaliação multidisciplinar para aquela criança que está com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Porque tudo é aqui, ó, comando cerebral. E aí, por meio disso, para quem me conhece muito a fundo, só para as pessoas muito íntimas, como os familiares, os mais próximos e os amigos mais próximos, como aqui eu posso falar o Iratã e o Maxon, numa conversa com o Maxon, ele próprio falando de como que me incomoda. Quem me conhece muito a fundo sabe o meu problema é gigantesco com a gestão do tempo. Eu posso lutar para chegar cedo no local, posso lutar para fazer uma matéria dentro de um prazo, às vezes mais rápido, e eu não consigo, mas eu gosto de fazer as coisas de forma detalhista, cautelosa, minuciosa, trazer o primor do que eu posso, do depoimento de alguém num trabalho. Muito perfeccionista. Só que o que me incomoda, e isso me incomoda mesmo, gente, aqui eu posso falar que me dói, é não conseguir gerenciar meu tempo, é uma das coisas que mais me incomoda. E por meio disso eu procurei doutora Elaine. Pode falar, não foi eu chegando assim. Queria saber, eu sei que você só atende criança, mas você poderia abrir uma exceção. Mas ela é uma criançona, gente. Uma criança de 41 anos. Mas você poderia abrir porque eu tô chegando a uma forma mais exaustiva do meu ser. Porque na fase que eu tô da vida, eu não consigo mais saber onde que eu consigo energia pra dar conta. Eu vou fazer até um parênteses vamos lá. Fala o seu ponto de vista. Por gentileza, gosto de parênteses. Colocar aqui essa exceção, porque ela realmente atende bebês, gente. Bebês. Ela é bebezona, gente. De meses, né? 4 meses. A partir de 4 meses. A partir de 4 meses, até quem tem 18 anos. Então, assim, pra mim, e eu vou falar, não era vergonha eu pedir ajuda. Assim como eu falo pra você que tá aí do outro lado, não tenha vergonha de pedir ajuda. O gatilho foi a reportagem. Precisava você ter feito ela, né? E olha quantas reportagens eu fiz ao longo da vida. Mas eu acho também que a fase que eu cheguei até hoje de estar exaustivo, de não estar aguentando o que eu passo todo dia por dentro. E agora eu posso falar. Infelizmente, mas felizmente eu tenho um diagnóstico, eu tenho TDAH para déficit de atenção extremo. E traz o seu parêntese, pelo amor de Deus, que ele tá aqui. Vou fazer. Qual que foi a sua forma quando eu cheguei falando para você? Você já tinha percebido alguma coisa? E não, então, eu vou fazer vários parênteses. Pode falar. Está livre. Toda vez que eu vou conversar com meu marido, a gente fala isso. Eu sou geminiana, ele é geminiano, pensa. Nossa! Ai. Não falta papo, né? Que medo! Parênteses. Duas maritacas. Tá, vamos fazer vários parênteses, né? Primeiro, ela tinha que estar naquele lugar. Lembra que eu falei sobre isso? Que eu não acredito no acaso, coincidência. Ela tinha que fazer essa reportagem. Porque ela conheceu a fundo e ela foi tocada. A gente estava falando de criança. Aí ela, dentro dela. Acho que eu sou assim? Acho que eu faço isso? Nossa! E aí o negócio ficou lá, né? Ficou dentro dela. E ela realmente mandou essa mensagem. Eu sei que você atende sua criança, total. Você pode abrir uma sessão, não sei o quê. Você pode me avaliar. Aí
quando ela chegou lá, o olhinho dela era tipo aquele... Do gato de bola. Ela ficava com aquele olhinho assim, mas um olhinho com medo, com receio. E o parênteses que eu quero fazer é justamente esse, porque é a primeira vez que a gente está se vendo pós-avaliação, né? Ela tá com outro olhar. Ela tá com mais brilho, ela tá com mais vida, ela tá com... Ficou mais louca, com um olhar de alívio. Tá aliviada, né? Tô mais livre, tá? Indo até pra uns eventinhos. Que evento que são esses? Uai, não sei sabendo, não. Já vou começar a expor ela. Vou pôr meus parentes aqui também. Mas eu tô sentindo mais liberdade. Não, isso é nítido. Meu parênteses é esse. É nítido. É libertador, né? Libertador. Você se conhecer, você ter o seu autoconhecimento e você saber lidar com a sua dificuldade. Ela não vai deixar de existir, mas você vai saber contornar. Porque você é quem tem esse poder sobre você mesma. E quando a gente fala de crianças, são os pais. Olha que difícil, né? Exato. Uma outra pessoa ser responsável por um serzinho tão pequeno. E esse é o meu trabalho, de falar, gente, vamos, mexe o caldo, tá precisando da gente, vamos junto. O que eu falo, a gente é uma equipe, vamos. Agora, no caso dela, ela, como adulta, responsável, eu preciso de ajuda. Isso também é muito importante, porque quantos adultos tem por aí que não têm o diagnóstico? Exato. E sofrem, né? Porque é um sofrimento. E eu lembro de você comentar comigo naquela primeira conversa nossa, que tem pessoas que passam a vida toda, ficam idosas, falecem, sem procurar ajuda. Sem nunca ter descoberto e ter lidado com a dificuldade Viveu a vida toda. E eu queria abrir um parênteses com todo respeito, Nay, a sua história, mas isso é uma questão de convivência. Eu acho que quando a gente faz um mapeamento de como é o comportamento, como a pessoa age, é muito importante você ter interlocutores ali que convivem, que trazem uma visão de fora, né, de como acompanha a vida desse paciente. A Nayara está aqui há mais de 3 anos, né? Vou fazer 4. 4 anos. Primeira coisa só, o dia do diagnóstico. Eu já sabia! Não, aqui, eu já sabia! Gente, soltamos até fogos, menina, não, que a gente fez assim, bolão. Vai ter bolo, vai ter coisa pra comemorar que teve o diagnóstico. Lógico, é uma vitória. A gente tem que ficar feliz por isso. Não, sim. Mas uma assim, coisa coisa que a gente já sabia, mas outra coisa é ter o laudo. Exatamente. Assim, é o que ela falou, laudada tem que... A Nayara já foi diagnosticada algumas vezes. No episódio da Fran, ela foi. Não, no episódio da doutora Amanda, ela foi. O doutor Walter Deixa eu terminar. Você. O que é o negócio da Nayara? Quando a gente se conheceu e ela começou aqui no Terra, ela tinha mais gestão do tempo dela. Ela conseguia ter um pouco mais de organização, né? E a gente foi percebendo que estava se intensificando muito. E como que a gente percebe? Pelos atrasos? Não, pelo sofrimento. Você percebe que a pessoa fica triste, que a pessoa fica insatisfeita com o que ela está fazendo. E isso para Nayara foi ficando cada vez mais nebuloso, assim, nublado mesmo. Ela não tinha uma perspectiva de horizonte, ela não conseguia olhar para frente. Você percebia a dor. E eu queria que você falasse justamente sobre isso, porque a partir do momento que a pessoa se enxerga nessas dificuldades, essa tendência de deteriorização da parte psíquica dela vai acontecendo também. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor para a pessoa ter uma qualidade de vida, né? Porque, assim, eu vou dizer que nesse acompanhamento que eu tenho com a Nay, da gente ser amigo esse tanto de tempo, eu posso dizer que foi quase 100% de sofrimento, assim. Ela não era assim. E realmente, agora ela resgatou um brilho, porque a Nayara chega alegre, ela dá risada, ela já fala alto, viu, gente? Berra igual uma gralha, mas agora ela tá mais livre, né? E eu acho que, a depender da condição da pessoa, com o tempo pode até piorar, né? Muito, muito. Por quê? É natural de nós, seres humanos, a gente tem uma coisa que é poda neural. O que é isso? A gente vai perdendo neurônios ao longo da vida. É normal, todo mundo perde. Eu gosto de dizer que o nosso cérebro é um gavetão, igual gaveta de escritório. Não cabe muitas coisas. Vai pesando, vai desgastando a gaveta. A gente tem que tirar coisas velhas para entrar coisas novas. O cérebro é assim também, porque senão a gente ia surtar. Não é que não cabe em questão de armazenamento de espaço, mas senão a gente ia surtar. Não íamos conseguir lidar com né, enfim, com tantas coisas. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem menos neurônio. Então, por isso que, né, outro parênteses, por isso que é importante exercitar a cabeça. Sim. Né? E aí, pensa só, a pessoa
né, vai envelhecendo, ela tem menos neurônios, a pessoa vai ficando mais cabeça dura, que nada mais é que o cérebro mesmo fica mais duro, né? Quanto mais nova, por exemplo, uma criança, o cérebro é bem molinho, que é a neuroplasticidade. Aí o adulto não, já é mais rígido, é uma cabeça rígida. Então, ele tem uma dificuldade, ele tem um cérebro rígido, ele fica mais difícil, né, de lidar com as pessoas, com ele mesmo. Ele precisa, é um termo que é bem usado em inglês, usa mais em inglês, que é masking, que nada mais é que mascarar a sua dificuldade. É exaustivo, por exemplo, a maior queixa dela era a gestão de tempo e a frustração com a perfeição, que a perfeição não existe, né? Tá dentro da nossa cabeça. A perfeição, de acordo para mim, é uma, para você é outra. Foi um padrão criado, né? Isso né, enfim. Então, esse adulto que não tem o diagnóstico, que não tem um laudo, ele vai ficando exausto mesmo, assim, mentalmente exausto, psicologicamente exausto, porque, nossa, eu tenho uma dificuldade, eu sei que eu tenho, geralmente essas pessoas se cobram muito e vão adoecendo mesmo, sabe? Vai adoecendo. Então, você saber o porquê você tem aquela dificuldade é muito importante. E na avaliação dela, a gente avaliou várias questões, inclusive as emocionais. Porque dentro do caixotão do ser humano, tem as emoções, não tem como a gente negar. Apesar das emoções ser uma área da psicologia, e eu sou psicopedagoga, mas eu não posso desvincular um processo de aprendizagem das emoções, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue aprender, né? Até deixa eu aproveitar e fazer mais um parêntese, que as pessoas associam muito a gente, psicopedagoga, só com escola, porque é uma psicopedagogia de 50 anos atrás. Eu escuto muito isso, de, nossa, você avalia bebê, criança pequena, não, mas o meu não tá indo para a escola ainda. Não, gente, desde quando a gente nasce da barriga da nossa mãe, a gente está aprendendo. E a gente aprende até o último dia da nossa vida. A gente aprende a falar, a gente aprende a engatinhar, a andar. Depois, mais velha, a gente aprende a tirar uma CNH, né, a dirigir, a cozinhar. Então, a gente aprende todos os dias da nossa vida. E os processos de aprendizagem, quem lida é a psicopedagoga. Ou seja, é tudo, sim, né? Sim. E a gente não pode desvincular isso das emoções. Então, quando um adulto tem uma dificuldade por conta de um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que tem esse nome transtorno? Porque causa transtorno na sua vida. Te atrapalha. É uma obra da Copasa, né, amiga? É isso. É isso. Desculpe o transtorno, estamos em reforma, em obra. E aí, imagina esse ser humano em reforma, em obra, constantemente. É muito exaustivo mesmo. Então, avaliação, diagnóstico, vem para ajudar e dar qualidade de vida para essa pessoa. Eu sempre falo isso para os pais, qualidade de vida, porque enquanto a pessoa não tem avaliação, quando eu falo pessoa adulta ou a criança, está em sofrimento. Então, se a gente pode amenizar esse sofrimento, por que não, né? O quanto antes uma pessoa é avaliada, diagnosticada, mais qualidade de vida ela tem. Exatamente. E no próximo bloco aqui do programa, a gente vai falar sobre a estimulação precoce, algo que é muito importante. A doutora vai elucidar bastante esse assunto para nós. Tem muitas surpresas ainda pela frente nesse episódio aqui do MandoCast. Vamos dar um oizinho pro nosso chat? Puxar nossa quarta cadeirinha? Que tem gente que tá feliz pela Nayara Andere aqui com a gente hoje. Mandei até um oi aqui. O Lázaro Barreto tá por aqui. Coisa boa você por aqui de novo, Nayara. Mandou um coração. Um abraço é pra você. O Lázaro sempre participa aqui com a gente no podcast. Beijão, obrigada Lázaro. pelo carinho. O Silvio Reis, você conhece o Silvio Reis? Aê! Conheço. Ô, Gilson, você abaixa um pouquinho o microfone da Nayara, senão eu vou ficar surdo aqui. Nossa, senhor. Que ela dá uns berrão, menina. Minha filha, agora que você tem diagnóstico, ó. O Silvio Reis, você conhece, então? Conheço. Faz parte da caixinha lá, que você coloca as coisas cerebrais no coração. Faz parte, né? Que ele tá aqui, doutora Elaine está muito bem preparada. Fez doutorado na área, ela é ótima. Já pegou lá. E nós temos um comentário aqui. Saudade da. Mas eu já vou. Nossa, aí ele abaixou demais. Aí você também tá censurando a minha amiga. Eita. Aí, agora veio. Ângela, sei que você tá assistindo. Chega pra cá. O seu fã chegou. Venha. Gilson. Aumento para Gilson ainda Nossa, hoje. você colocou essa trilha pra gente.
Humberto Matias Rocchio está por aqui, Ângela. É pra você, hein? A gente vai ficar segurando vela aqui, Ângela, é sobre esse. O Humberto comenta: chegou a quinta e vim aqui pra acompanhar. Cadê a Ângela? Ela vai voltar? Como assim ninguém avisa? Nada contra a Nayara, mas a voz da Ângela é mais doce que a geleia Fazenda Grande. Ah, apaixonado! Isso aí é um negócio de... Tá muito neurodesenvolvido, viu, Humberto? Fica atento. Eita. Um beijo, Humberto. Obrigado pelo seu comentário. Vai Será deixando que ela a sua tá gostando dúvida. disso, amigo? Uai. Mas já deu a deixa. Já deu a deixa aqui, ó. Deixa eu só deixar o comentário. A Nayara é doida. Gente, deixar vocês aí a par que nós estamos ao vivo. Esse episódio não é gravado. Participe do nosso chat. Se você tem alguma dúvida, tá se sentindo assim, meio acuadinho, não fica acuado não, boba. Nós vamos tomar um café aqui, senta aqui na cadeira com nós, vamos conversar um pouquinho. Manda sua mensagem no nosso chat, claro, não se esqueça de deixar o like na nossa transmissão. E vamos falar da nossa amiga docinha, gostosinha, premium, 65% de fruta? É, ela mesma. Fazenda Grande, gente, a nossa parceira de toda semana aqui no MandoCast. Mais uma vez trazendo doçura aqui pra nossa mesa e também pode levar doçura pra sua. Como é que você faz? Procura no seu empório mais próximo, mini mercado, Mercado Grande, tá em todo lugar. E se você tá fora de Pouso Alegre, fora da nossa região, tem Mercado Livre para levar geleia Fazenda Grande para vocês. Gente, tem muitas novidades legais lá no Instagram, @Fazenda Grande. Dá um pulinho lá pra você ver. Segue o perfil, porque sempre que tem provinhas, lançamentos de sabores, receitinhas, eles postam por lá. Fazenda Grande é um produto daqui de Pouso Alegre, 100% natural, com frutas selecionadas e 65% de fruta, 2 ingredientes só, fruta e açúcar, igual a vovó fazia lá na roça. Então assim, aproveite, prove todos os sabores que todos valem a pena. Nós temos frutas vermelhas, temos framboesa, temos morango com pimenta, abacaxi com hortelã e abacaxi com pimenta também. Muita coisa legal, inclusive para você que é lojista, tem restaurante, tem cafeteria, precisa de geleia assim fácil, em grande quantidade, a Fazenda Grande também te fornece essa exclusividade, tá? Tem embalagens de 1 kg, 4,2 kg, é só entrar em contato pelo WhatsApp 35 31 12 10 10, 35 31 12 10 10 para ter mais detalhes. Assim como você também quer levar aí um representante para sua empresa, ver qual que é a melhor localização, qual é a melhor gôndola para colocar o produto para venda, entre em contato com o WhatsApp, tá? De qualquer forma, se ficar de difícil acesso para você, entra no Instagram que tem um link lá com os atalhos para você entrar em contato com o WhatsApp, pode mandar DM também, fala que você viu aqui no MandoCast, tá? E a gente agradece mais uma vez a Fazenda Grande por esse carinho de patrocinar o nosso episódio. Inclusive, temos presente pra doutora maravilhosa. Pra adoçar. Ela é geminiana, gente, então acho obrigada. difícil ela não gostar de algum sabor aqui, né? Geminianos gostam de tudo, maravilhosa. É assim? Espero que você goste, hein? Obrigada, frutas vermelhas, amo. É, amo. uma coisa- Obrigada. Essa daí também dá pra fazer drink, viu? Você gosta? Ai, adoro. Aí, ó. Você toma uma, amiga? Você não tem cara de tomar uma, não. Sério? É, você tem cara de ser mais... Nossa, fitness. É. Mas também dá pra tomar. É, geminiana, esqueceu? Você tá comendo com drink de gin? É uma boa. Gin, né? É. Porque o gin, ao mesmo tempo que ele é meio amargo, a doçura Então, a daquela... doçura da geleia, a acidez É. das frutas vermelhas. É, enfim, gente, se você quer ter inspirações, vai no Instagram, @Fazenda Grande, que tem muita coisa legal de lá. É, esses dias eles postaram carne com geleia de abacaxi. Ai, gente, um agridocezinho é bem-vindo, né? Enfim, eu acho que vocês precisam ir lá e aproveita, Ai, que delícia. fala que viu aqui no MandoCast, tá? Por favor. E não se esqueça de comentar que agora a gente parte para uma segunda parte da nossa entrevista, mas eu separei uma coisa aqui que eu achei muito legal. A gente tava falando muito de família, né? Que os pais responsáveis e tal. E a sua empresa, que eu posso dizer assim, que é uma empresa, mas acima de tudo é o seu coração que tá ali. A empresa às vezes deixa as coisas um pouco mais distantes do que a gente realmente vive.
mas é uma das poucas que tem 5 estrelas de avaliação no Google. E aqui em Pouso Alegre... Por que será? Com pessoas criteriosas como são, que às vezes atrasam 2 minutos para uma entrega de um delivery, xuxa a coisa... Fiquei impressionado. E eu queria trazer alguns dos comentários que a gente tem disponíveis, inclusive para você que está aí nos acompanhando, pode pesquisar lá Espaço Divertidamente no Google, que você vai achar as avaliações de muito fácil acesso. Eu acredito que sejam todos pais ali, né? Porque as crianças não têm conta muitas vezes. Mas eu vou trazer, por exemplo, o testemunho da Fernanda Brito. O Espaço Divertidamente é um lugar transformador. Assim que chegamos no nosso primeiro atendimento, já sentimos tudo se transformando. A Elaine é uma ótima humana, profissional, me atendeu em todos os momentos que precisamos. Já busquei muitas formas de me conectar com a minha filha e família, mas só consegui com a luz da Elaine. Agradeço por todo o amor, dedicação, atenção e cuidado também. Que depoimento, hein? Lindo. Isso não é uma avaliação, isso é um depoimento. Depoimento. A Mônica também salienta justamente isso, né? Sobre o acolhimento do local, que traz muita tranquilidade para o filhinho dela, fora os profissionais que sabem entender as crianças e interagir com elas. Isso é muito legal. A Márcia Lúcia também interagiu pelo Google e ela tem bastante avaliação, inclusive ela é tida como guia local, então ela participa bastante, ela é ativa na plataforma e ela fala que também, mais uma vez, o termo acolhe aparece e presta atenção individual às crianças com um ambiente onde tem respeito, incentivo, de acordo com o ritmo de cada um e fala sobre essa questão do envolvimento familiar ao longo de todo o processo, né, que é importante, e ter à disposição um espaço psicopedagógico dedicado ao desenvolvimento é muito importante para os pais e adultos responsáveis. Essas são só algumas. Pode dar um pulinho no Google, porque aqui a gente não mente. A avaliação no Google não tem como mentir, você tem que ter perfil verificado. Então, dá um pulinho lá para vocês verem. É muito legal, porque eu acho que é um termômetro muito válido, porque a gente fala muito sobre mapear casos, sobre a gente entender quais são as necessidades das pessoas, mas a gente quer ter alguém próximo, né, que está passando por isso e entender como ela está sendo atendida. E esse é um diferencial. Dá um pulinho pra vocês olharem nas avaliações, que tá muito legal. Você até citou da questão da família. É uma das coisas que, só para o pessoal entender, quando a gente vai para uma avaliação, não é assim, vai na primeira consulta, já diagnostica. Não. Boa, conta. É um mapeamento. E quando eu falo mapeamento, é algo que vai ver geral da tua vida. Não é igual revisão no lugar do pai dela, não, gente. Não passa um... É porque, assim, quando você vai no médico, quando é a primeira consulta de um médico muito bom, ele faz a anamnese. Ele vai demorar, às vezes, 1 hora numa consulta com você. Para aquele problema que você tá na hora. Às vezes, aquela gripe, aquele problema de pneumonia. Voltarem. Agora, quando é algo que é da sua mente, que você precisa de um estudo mais elaborado, porque aquilo é o que você vai conviver a vida inteira, isso é mais elaborado. No meu caso, foram 10 sessões, incluindo desde a primeira até a consulta do diagnóstico. Ela me deu um baita de um relatório com inúmeras deu uma pastinha? Detalhadas. É uma pastinha. É uma tese, né? É uma tese de doutorado, meu relatório. Um TCC. Um TCC, do Divertidamente. Mas muito detalhado com cada detalhe da consulta. E ela explica tudo antes. Ainda falei, a gente pode gravar para eu não esquecer, que eu brinco aqui que eu adoro do Procurando Nemo. Mas é importante, a ferramenta tá aí para isso. Sim, importantíssimo. E o que nesse decorrer, vou contar mais resumidamente, né? Entre essas 10 sessões, a primeira é falar o que incomoda. Por que você está procurando aquele apoio, vamos dizer assim, aquela ajuda. Depois a gente vai pro lado dela, vai falar assim, para você procurar saber da sua família, se você tem histórico de algum tipo de transtorno, de algo que afetou o desenvolvimento de alguém, e eu descobri que de um lado da família, por exemplo, materna e paterna, de um lado eu não ouvi as pessoas falarem sobre isso, e de outro já tinham pessoas que falavam e algumas que já eram diagnosticadas. Então, assim, é algo que as famílias não conversam entre si. E que isso faz diferença, porque tem fatores que importam, porque podem ser genéticos, fatores de convivência, e entre outros. E nisso vai a trajetória. E como que foi a reação da sua família, amiga? A minha é tranquila. Tipo assim, a gente conversou, né? Tem famílias, quando eu falei aqui, fiz aquele adendo no seu comentário, que tem famílias que às vezes têm um certo tipo de preconceito, porque eu já vi pessoas falarem assim, eu não tenho gente com autismo na família. Porque nossa, tem pessoas querida. Tem pessoas que não aceitam. E eu já vi, e eu tenho amiga que já é na
Como é que você ainda brincou quando a pessoa busca doença? Esqueci a palavra. Hipocondríaco. E eu já tenho amiga que ela foi pra procurar no filho e descobriu que o marido era. Não. Entendeu? Entendi. Mas ela conseguiu descobrir que o filho tinha uma parte de um transtorno de desenvolvimento isso há muito tempo e conseguiu auxiliar o filho a melhorar na escola. Na escola, se não fosse aquele olhar da mãe, o filho talvez estivesse com dificuldade até hoje. Então, assim, é importantíssimo a família ter esse olhar. E quando não é família, você, mesmo depois de mais velho, procurar ajuda, como eu falei. Não é vergonha, é importante. É você, é bem-estar. E foi o que eu encontrei. E tem vários passos. Você vai fazer os testes. E você me passou um teste que eu vi numa aula de marketing, numa palestra de marketing com neurodesenvolvimento no Hacktown. Que chique. Sério? Aham. Amiga, dá pra rolar uma palestrinha sua lá Eu também Hacktown. acredito. Amiga, chique. Era um bam do Tá em marketing, alta. dando palestra no último dia de Hacktown, e eu virei pro Iago e falei, doutora Elaine fez esse teste comigo. Olha! E na sala ninguém percebeu, não sei se você lembra, de passar a bola nos times, e passava alguém um urso dançando Moonwalker, e ninguém tinha visto, o cara passou o vídeo de novo e ninguém viu. Enfim, mas assim, que é um teste de atenção. Sim. E eu ainda pensei, nossa, não é possível que eu não vi. Eu vi que uma sala inteira, no meio de uma palestra, também não viu aquilo que eu não vi. Ou seja, quantas pessoas que às vezes podem ter algum déficit de atenção e não notam, né? Mas, assim, tem muita coisa. E a parte emocional. Então, assim, muita coisa que às vezes a gente faz no dia a dia e percebe, você ou não assume pra si mesmo, ou você não percebe a gravidade daquilo que te incomoda, porque você, não, mas isso foi, não tá, hoje eu não, eu consegui terminar, e me incomodou, mas eu consegui completar o que eu precisava, eu consegui concluir meu dia, aquilo passou, o mal-estar que eu tava passou, eu terminei meu dia. O Iratã sabe, pra mim importa comemorar a vida, ser feliz. Sim. Eu não ligo o que as pessoas vão pensar. Eu acho que a gente tem que viver o bem-estar e fazer bem pras pessoas e tudo mais. Então eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Com rótulos. Você falou uma coisa que os meus amigos sabem, que você falou que eu não tenho, quando eu desenhei minha cachorrinha... Você precisa de um namorado? Não, que é gente, isso? Dá licença. Pensamento intrusivo, amiga, a gente precisa ver isso lá. Tóxico, olha aqui, pode pôr o Tindercast. Não, o Tindercast, o que é isso? Amiga, então, eu já recebi algumas cartinhas. Não, corta essa conversa aqui. Caixa postal, vou usar 35. Aqui, Fazenda Grande, me ajude. Certeza. Será que vai aparecer um Humberto pra Nayara? Não, obrigada. Olha só, um mulherão desse, agora diagnosticada. Não, ó, agora não vai mais atrasar. Agora você tem que empoderar, filha. Mas uma parte que ela pede pra gente fazer uma sequência de desenhos. Gilson tá impossível. Tá impossível, hein, Gilson? Segura a onda, hein? Ele já chegou assim, quem é? No interfone, ele, Gilson, lindão. Gato. E ela pede pra gente fazer uma sequência de desenhos que me lembrou quando criança, psicóloga. E isso me fazia muito, muito bem. E nesse desenho eu desenhei a minha cachorrinha deficiente. Você falou da questão de que qual que era o comentário que você falou mesmo do significado do desenho? Da questão da diversidade e da inclusão. Não, fala o que você lembra. Não, é porque eu não lembro. Gente, eu vou sair um pouquinho, tá? Ela tá pedindo cola. Não, é que eu não tenho, é que eu não sei explicar, eu lembro o resumo. Aqui um exemplo claro do TDAH. Total crazy. Eu tô estimulando, vai. Fala o que você lembra. Não, o que vem na minha cabeça é que assim, o resumo, pelo desenho, você viu que eu não tenho dificuldade de lidar com as diferenças. Sejam elas pela diversidade, pelas... vamos dizer assim... É isso mesmo, vai. Não é que às vezes me foge a palavra. Peixe. Não. Frango. Maionese. Franguinho. E uma das coisas que eu falei nas sessões foi de você, me chama de aleatório. Mas era ele. Gente, Era ele. A minha amiga, ela precisa de uma palavra. Uma palavra. Igual o ChatGPT. Não, e as chamadas, abre aspas, deficiências. Pra mim não tem diferença, porque pra mim o que importa é a essência da pessoa. Exato. E a gente não pode interpretar como algo limitante, né? É isso que... Eu tenho amigos, tenho primo, por exemplo, que foi diagnosticado há pouco tempo também. Todos os meus primos são mais novos que eu, então para ele, saindo da adolescência, entrando na vida adulta, ter esse diagnóstico foi muito importante. E é justamente sobre isso que eu queria entrar nesse bloco, que é sobre essa questão da estimulação precoce. A gente sabe que nem todo mundo tem condição de ter um atendimento personalizado ou que tem acesso a esse conhecimento. Você está aqui no podcast para a gente democratizar isso, fazer com que as pessoas se interessem pelo tema, independente de onde elas moram. Mas eu queria que você contasse para as pessoas
O que é essa estimulação precoce? Como que acontece e qual que é a importância dela? Por exemplo, o que acontece dentro desse tratamento? O que acontece dentro dessa gama, né? Que a pessoa acaba vivendo no início da vida, assim. Então, o que acontece? A partir de que idade? Na verdade, desde que sai da barriga da mãe. Pode estimular, começar estimulando em casa. Sim. Por quê? Eu volto de novo naquela questão do cérebro. É isso que é um fator determinante. Quando o bebê nasce, né, sai da barriga da mãe de fato, é como se fosse... Vou usar o seu exemplo, o pendrive vazio. E ele, opa, que isso? Opa, tô no mundão. Então, vai começar o processo de aprendizagem. Vai abrir o olho, vai chorar, vai entender que tem cheiro, que tem barulho, né? Vai entender que toda vez que chora, a mãe vai até a criança, ai, tô com fome, eu choro. E aí vão criando conexões e neurônios. Então, o auge dos neurônios, né, no cérebro é na fase da infância, que é 3 anos e 11 meses. É o ápice, assim. Então, muitas conexões neurais são formadas nesse período que a gente chama de primeiríssima infância. É natural do nosso organismo a gente ter as podas neurais. Então, a gente começa por volta dos 4 anos as podinhas. Então, quanto antes a gente faz uma avaliação e uma estimulação precoce, a gente aproveita esse tanto de neurônio ali pedindo, ai, vamos, quer querendo fazer? Ser saciado, né? Porque vocês já devem ter percebido que quanto menor a criança, mais agitada ela é. Sim. Né? Sim. É por causa disso também. Porque é como se tivesse um monte de descarga elétrica ali. Então, a criança tem, de fato, muita energia. E tem que extravasar. Exato. Então, a gente tem que aproveitar esses neurônios, pelo amor de Deus! Então, quanto mais tempo deixa passar, o cérebro vai ficando mais rígido, né? Vai ficando mais duro, tem menos neurônios. Não é que não é possível fazer, é sempre super possível. Só que, imagina você perder um cérebro ali, molinho, maciozinho, né? Que tem neuroplasticidade. A criança aprende muito rápido. Então, ela não vai ter muito sofrimento ou por muito tempo. A gente consegue dar mais qualidade de vida para ela e automaticamente para os pais. Então, quanto antes a gente faz uma avaliação e essa criança tem um acompanhamento, mais qualidade de vida ela tem ao longo da vida dela. E quando uma criança tem uma dificuldade, não estou falando nem necessariamente um transtorno do neurodesenvolvimento, uma dificuldade. Pode ser uma dificuldade comportamental, por exemplo, né? Enfim. Aquela criança, às vezes, que faz muita birra. É comportamento. Que às vezes... dificuldade de falar em público. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Isso. Então, o quanto antes a gente trata essa dificuldade da criança, ela tem mais qualidade de vida e ela não vai carregar isso para lá na frente. Porque, assim, tudo que a criança é pequenininha, tem grandes chances dela levar para a vida adulta. Se não resolver ali, vai levar. Não tem outra forma. Vai virar uma questão, né? Vai virar uma questão muito maior, muito maior. Então, por isso que a avaliação precoce significa o quanto antes. E a gente, eu faço avaliação com bebês a partir de 4 meses. Até daria para fazer antes, mas acho que eles são tão pequenininhos. Enfim, mas já é possível, porque... Lembra que eu falei bem no comecinho que a nossa diferença é que a gente se comunica, socializa? A linguagem, a socialização? Sim. O bebezinho já faz isso. Eu tava vendo uma entrevista da Paola Carosella, chefe de cozinha, ex-apresentadora do MasterChef, que ela tava falando sobre a Fran, filha dela, hoje adolescente, mas sobre essa questão da criação da menina, né? Porque ela foi mãe solo, né? O pai não participou da criação da menina e a Paola teve alguns traumas ao longo da vida dela, principalmente na relação com a mãe. Então, em certo momento da entrevista, o entrevistador fez uma provocação que falou que não imaginava ela fazendo gugu dadá pra Fran. E ela falou, realmente, eu nunca fiz. Eu entendi até que ponto a Fran estava se desenvolvendo a ponto de prestar atenção em mim. E eu conversava com ela normalmente. Ela fazia parte do meu dia. Se ela estava no cadeirão, eu estava conversando com ela. Se ela estava entendendo ou não, eu não sei. Eu sei que eu conversava com ela como eu converso com qualquer adulto.
e ela realmente começou a falar muito antes. E eu queria justamente que você trouxesse essas dicas, por exemplo, para os pais, dicas simples que podem ajudar no neurodesenvolvimento. Pode ser que a criança esteja ali sem nenhum traço ou qualquer coisa que abra uma margem ali para a interpretação de que tem uma neurodivergência, mas dicas práticas. Por exemplo, o que evitar? Eu devo ficar falando, ui, que gostinho de neném da mamãe. Boa, boa. Ou a gente tem algumas outras dicas mais práticas que podem levar, ou, por exemplo, alguns brinquedos, brincadeiras que os pais podem fazer com os filhos novinhos. Você fez igualzinho o Zacarias, os Trapalhões agora. Um dia eu faço o Tasmania, outro dia eu faço o Zacarias. Eu até vou falar o que aconteceu comigo com a Lavínia quando era bebezinha. Muita gente fala com o bebê falando palavras erradas, né? Trocando vogais, principalmente. Eu sempre falei com ela normal, como adulto. E ela não tinha criança com quem convivesse em casa. E as pessoas falavam da fala dela, principalmente, comportamento, ser muito, assim, muito correto, muito Culta. formal, culto, pequenininha, novinha demais. Sim. Isso influencia? Muito, 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 muito. Então, o depoimento da Paula, Da né? Paula. Isso. É muito pertinente, porque é bonitinho a criança Sim. falando erradinho, é fofinho, mas isso atrapalha o próprio desenvolvimento dela. Então, o ideal é falar corretamente com a criança. Por quê? Lembra do pendrive vazio. Dependendo da idade, a pessoa não vai saber o que é um pendrive, mas pensa que é uma folha em branco. Um HD aberto, gente. Bom. Um computador vazio. Pra quem é cringe. Então, assim, é um HD vazio. A criança ela vai aprender com o adulto principal, que é o cuidador. Seja o pai, seja a mãe, seja a avó, seja a babá, enfim. E aí, tudo que você passar ali para essa criança, ela vai absorver. Se você ficar falando assim, ela vai entender que é pra falhar assim. E ela vai trocar as letras. Que imita. Ela vai achar que esse é o natural. E ela vai ver as expressões felizes das pessoas em volta e vai querer repetir, né? Sim, Só sim. que uma hora vai virar um bullyingzinho, né? O ideal, Difícil. então, é falar mesmo, conversar, porque a criança não tem vocabulário ainda o suficiente, muito pequenininha. Quem dá o vocabulário somos nós, adultos. Então, você vai conversando e a criança... vamos pegar assim, por exemplo, a minha sobrinha tem 1 ano e 9 meses. Aí ela começa... Você não entende nada. Eu falo, nossa, é mesmo? Ela começou a ir pra escola. Eu pergunto, como foi a escola? Aí eu vejo vídeo, foto, né, que a minha irmã me manda. Eu vi que você entrou debaixo da cama elástica. Ela olha assim... Tipo assim, ela viu que eu vi. Eu sei. Ela me compreende. Eu sei o que... Espiã. E eu converso assim, sabe? Eu converso com as crianças na clínica dessa forma. Não entendo muitas das vezes o que eles falam. Até crianças que têm já alguma troca, uma criança maior. Mas nós somos o modelo. Nós somos os espelhos deles. Então, é muito importante falar corretamente com a criança para ela aprender de fato que é dessa forma que se comunica. Em questão do brincar. A criança aprende brincando. Então, não adianta colocar a criança aqui do lado, jogar um monte de brinquedo, que isso é super comum, e falar, brinca aí. A criança não sabe brincar. Ela precisa aprender com alguém. Eu posso te dar um exemplo muito louco que está acontecendo na Alemanha? Vocês podem pesquisar no YouTube uma reportagem feita pela DW Brasil, que é o órgão de notícias lá na Alemanha, mas com escritório brasileiro, que conta que a Alemanha está investindo em parquinhos um pouco mais perigosos para as crianças. Por que isso? A gente foi criado, acredito que todo mundo que está acompanhando o programa agora, pé no chão, brincando na rua. A maior parte não foi criada dentro de apartamento. E hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente. Apartamentos que estão cada vez menores, famílias que estão sendo criadas muitas vezes com um filho apenas, não 2 filhos que podem ali em escadinha se desenvolverem juntos. E na Alemanha eles estão adotando esse processo agora de, digamos que trazer um pouco mais aqueles parquinhos roots mesmo, aqueles parquinhos raiz, porque as crianças têm que voltar a sentir medo e voltar a sentir segurança, empoderar das decisões. Porque algumas regras no país, por exemplo, estabeleciam que um escorregador normalzinho poderia ter no máximo 1,5 metro de altura. E a partir daí eles começaram a mudar tanto os materiais quanto a forma que as crianças acessam esses brinquedos. Então, vamos escalar, vamos subir,
Seu pai não vai alcançar sua mão, você vai descer sozinho. Claro que tem a proteção, ela sempre tá ali, mas você expõe a criança a diversos riscos. Claro que num ambiente controlado, justamente para recuperar essa segurança. Para gerar independência. Exatamente, porque assim, eu pelo menos na minha infância subi em árvore, pegar goiaba, pegar manga. Obviamente que a nossa realidade hoje é um pouco diferente, tanto pelas questões naturais, mas também pela criação. Fomos criados mais preocupados, mas também tem que haver uma certa... acho que eu vou abrir um pouquinho o cinto aqui. Tô cuidando, mas eu preciso deixar ele se arriscar um pouco. Entender que ele tem uma responsabilidade sobre ele e que ele precisa honrar essa responsabilidade, né? Se arriscar também é legal. Muito, é muito importante. É importante eu saber que existe um limite, que eu tenho que respeitar limites, isso, que eu tenho medo, que eu tenho emoções diferentes, que eu tenho coragem, né? Que eu consigo... Mas eu só vou saber se eu consigo se eu tentar. Exato. Então, tudo isso é muito importante. Eu já vi essa reportagem desse parquinho, desse projeto. E é muito importante estimular a criança em casa. E em casa, os pais são os principais criadores daquele serzinho. Então, é muito importante estimular em casa mesmo, assim. Porque você está desenvolvendo um ser humano. Não é só seu filho, é um ser humano. Você tem noção disso? É muito forte. É muita responsabilidade. Eu vejo hoje na internet, que a gente comprou um apartamento, e aí fica naquele gás, né? Não, vamos decorar, vamos... Aí chegam as mães. Não, que você tem que fazer... Eu não tenho filhos, tá, gente? Só esclarecendo, porque... Só o Rafael. Só o Rafael, o meu filho, mas ele não tem uma estrutura montessoriana, entendeu? Porque, por exemplo, assim, hoje... Posso falar uma coisa sobre isso? Conta, por favor. Parênteses, você gosta? Quero eu já a vi sua que você opinião. gosta. Porque eu acho que estão achando um meio de lucrar em cima disso. É isso. Montessori tá se mexendo lá no caixão. Tá puta. Desculpa, não sei se pode falar. Pode, amiga. Pode. O episódio é teu. Assim, eu falo isso pras mães que vão lá... Gente, ela nunca falou que existe cama montessoriana. Ela nunca falou isso, pelo amor de Deus. Isso é capitalismo selvagem. Não existe isso. Ela tem a teoria dela, maravilhosa. Foi pediatra, educadora. Olha que coisa linda. Saúde com educação, perfeito. Só faltou ser psicopedagoga, que eu acho que na época não tinha. E ela tem ali, né? Existe a teoria dela, inclusive a gente usa muito dessa abordagem, né? Montessoriana. Mas ela nunca falou de uma cama. Criaram, inventaram para vender. E os pais compram isso. Não é comprar, eu tô falando do dinheiro em si. É comprar a ideia. Gente, precisa pesquisar. Olha pra você ver, a gente tá falando de apartamentos, 30 metros quadrados. O pessoal ainda chama de apartamento, mas pra mim é estúdio ou kitnet. E aí você pega um espaço, investe ali R$20 mil em MDF pra cortar X, Y, Z com diversas formas. Eu não sei se você lembra, não sei se você morava em Pouso Alegre nessa época, mas aqui tinha um McDonald's, lá perto da rodoviária, que tinha um escorregador gigante. Sei. Aquilo é meio montessoriano. E aí, os pais empenham um valor monetário enorme em um apartamento ali que tem um valor de mercado de R$200 mil e investem ali 30% do valor do apartamento em um quarto, que a gente tá falando aí de 9 metros, 7, 6, e que a criança muitas vezes vai entrar, vai se divertir 1, 2, e depois ela vai ficar sufocada de espaço. Que ali ela vai, pra ela acessar a caminha dela, ela tem que subir num negócio, e aí a gente tá falando de apartamento. Pé direito baixo. Muitas vezes o pé direito baixo e uma cama altíssima perto da janela, uns negócios assim absurdos. E a gente pensa no seguinte, o bem-estar também tá um pouquinho no minimalismo, assim, porque eu acho que ao invés de você investir, talvez, num MDF, não querendo demonizar, porque eu amo MDF, mas enfim... Mas, poxa, vamos empenhar em levar num parque, né? Se não tá na idade da creche, levar numa creche que tem uma interação social ali, ou se você perceber que tem uma questão de um atraso, de algum transtorno, levar num especialista pra não ter que... Porque, assim, fica parecendo que virou moda. Sim. Parecendo não, virou, né? Virou. E, de novo, os pais não têm que saber também sobre isso. Se alguém vende, fala, não, isso aqui é especializado para criança montessoriana. O nome até é chique, bonito. Montessoriana. Menina. E eu falei sobre isso hoje também, numa mãe que eu atendi.
A gente usa bastante lá móveis de madeira mesmo. Não é MDF, é madeira. Vocês gostam de brinquedos educativos também. Chique, Sim. tem cheiro, gente. Pode molhar um pouquinho. E a gente trabalha muito, assim, com a abordagem de fato montessoriana e uma que é de Amy Pickler, que ela era especialista em bebês. E aí tem um triângulo, que é o triângulo Pickler. Ele é bem famoso, assim, entre as educadoras. O triângulo Pickler, ele tem um tamanho específico, né? E a base dessa abordagem é que precisa ser madeira e da cor natural da madeira. O que eu vejo muito por aí? Até falei com essa mãe hoje. Eles fazem triângulos de outros tamanhos, às vezes maiores, para vender mais. Porque, detalhe, Amy Pickler é bebês de 0 a 3 anos e 11 meses. Aí eu já vi em site, inclusive daqui do sul de Minas. É isso. Pior que não é. Pior que não é. Amiga, é triste, porque montessoriano, Pickler e pet eleva, que é uma coisa muito sensorial, que a pessoa tende a vai desenvolver a ter uma experiência. Se não tiver o tamanho adequado. Exato, nossa, gente. Que é pra vender pra... Né? Imagina, vai vender pra infância inteira. Faltou colocar lá de 0 a 12 pra pegar... Não, detalhe, tamanho pra bebê. Não, o tamanho triângulo, criança, na verdade, era pra outro. fazer um nicho, né? Não pra fazer um brinquedo de criança, enfim. Então, é muito importante seguir, acompanhar as pessoas corretas, ter a informação correta. Sim. Hoje a gente tem acesso a isso, né? Só pesquisar. Isso eu falo para todo mundo, né? Todas as mães que passam por mim, quem me conhece, minha amiga, que tem filho, falo, vocês me usam pouco. Vocês me usam pouco. Igual essas informações que eu tô dando. Pô, vai comprar uma cama? Me pergunta. Vai comprar um triângulo? Me pergunta. Não vai comprar qualquer um, gente. Eu vou fazer a pergunta que tá chegando aqui no meu ponto eletrônico. Uma pergunta que a dona Marinalva mandou pra mim. Não. Posso comprar... Não, amiga. Marinalva é irmã do Max, gente. Mas não é ela não, tá? Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Amiga, meu ponto eletrônico. Tá bom. Aí... Ela tá perguntando pra mim, então posso comprar a cama do Relâmpago Marquinhos pro meu filho? Pra ele dormir? Marquinhos? Amigo, Relâmpago Marquinhos. Posso comprar? Vai ser legal? Vai ser montessoriana? Sim, montessoriana vai dar um relâmpago. Aí já chega a mãe mais high society, né? Posso comprar um colchão Ema? Enfim, a gente tá chegando no final do episódio e eu acho que a gente conversou muito com as pessoas que são responsáveis pelos mais novos, né? E eu queria que você desse um recado direto agora para as pessoas que fazem parte da rede de educação. Que eu acho que é muito importante a gente também deixar essas pessoas informadas ao tempo que lá atrás, no seu passado, você percebeu que tinha um gap, que tinha uma falha dentro da sua comunicação com algumas pessoas, você procurou uma especialização. Queria que você deixasse o recado que vier do seu coração para pessoas que fazem parte da área da educação e que podem até passar pela situação que você passou no passado. Passou no passado, foi ótimo. Nossa, bem... Eu sou muito procurada por eles, sabia? Eles me procuram muito, assim, principalmente na rede social. Eles tiram muita dúvida, eu tiro de todo mundo, perguntam o que eu devo fazer com o meu aluno, assim, assado, autista, não sei o quê, com a atividade XYZ. Eu falo a mesma coisa para todos eles. Precisa estudar muito. Não tem como, não tem outro caminho, precisa estudar, porque muda a nomenclatura, a terminologia, enfim, abordagens, precisa estudar. E uma coisa que eu faço até hoje, você precisa sempre tirar dúvida e procurar uma supervisão ou uma mentoria com uma pessoa mais experiente que você. É isso. Ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Perfeito. Eu tenho a minha supervisora até hoje, que quando eu tenho dúvida, eu corro até ela e falo, me ajuda. O que eu faço nesse caso? O que eu faço nessa situação? Então é isso, sabe? Estudar e procurar ajuda de uma pessoa mais experiente, fazer a supervisão ou fazer uma mentoria de carreira mesmo. Mas, infelizmente, a grande maioria dessas pessoas precisam procurar por si só. Não esperar, assim, da instituição. Ah, não, porque a escola não faz nada. Faz você. Faz você. Seja a louca que sai da mesa e da cadeira e vai pro chão, por exemplo. Né? Então... Não precisa ser geminiana pra fazer isso, né? Não precisa. Não precisa, porque aí depois a coordenadora, meu Deus, o que você tá fazendo?
Falaram, mas foi tão legal. Os crianças adoraram. Amaram. Então é isso, é estudar e procurar ajuda. Não ter vergonha também de procurar ajuda, porque ninguém sabe tudo. Sim. Ninguém. E é isso. Perfeito. Gente, para deixar claro, a doutora Elaine faz um trabalho fenomenal e que envolve várias áreas. A criança, quando passa por um diagnóstico, né, você vai ver as dificuldades ou transtornos que ela tem na aprendizagem, no neurodesenvolvimento. Ela tendo alguma coisa, você aciona outros profissionais que fazem parte de uma rede multidisciplinar. Queria só que você deixasse bem claro, então, até quais os profissionais que vocês contam dentro de todo o trabalho do Espaço Divertidamente, com os quais... É bom que os pais podem achar tudo num local só, né? Não precisa ficar depois, ai, meu Deus, onde que eu tenho que procurar esses outros profissionais? Porque uma criança, às vezes, que tem uma certa dificuldade de coordenação, vai precisar, por exemplo, de um fisioterapeuta, tem outros que vão precisar de um neuropsicólogo, enfim. Quais profissionais que vocês têm hoje nesse trabalho multidisciplinar? Hoje nós temos psicopedagogas e nós temos psicopedagogas para todas as faixas etárias. Cada uma fica responsável por uma faixa, assim, igual eu fico com bebês, crianças pequenas, aí nós temos a nossa especialista da alfabetização e temos hoje uma especialista de adolescentes e jovens adultos, porque a adolescência esticou, vocês sabem, né? Deu uma esticadinha. Tá até os 21? Tá até os 25. Amiga, não, tem uns querendo 30 pra 30 que estão isso. Tá quase comportamento. Amiga, eu sou uma questão assim, que eu tive uma puberdade tardia. Nossa! Meus 15 anos. Eles estão querendo estender até 30. É bastante, né? Não é? Acho que... Too much, né? É. Meia hora extra. Em julho tem outros profissionais que atendem com vocês, né? Sim, nós temos psicóloga, nós temos uma parceira neuropsicóloga e uma parceira que é fisioterapeuta neurofuncional. Perfeito. E para o pessoal ter acesso a todo esse trabalho que vocês fazem divertidamente, quem tiver alguma dúvida, sejam pais, familiares, a pessoa também que é da área da educação, alguém que é da área da saúde, quer entender como que funciona esse mundo também, porque vai poder, às vezes, fazer um trabalho multidisciplinar junto com vocês. Como que a pessoa pode ter acesso a vocês? Nós temos o nosso Instagram, que é o Espaço Divertidamente, PA, de Pouso Alegre. Uhum. Tem o meu Instagram, que é Elaine Reis Psicopedagoga, tudo junto. Sempre marcada como colaboradora nas publicações. Tá lá no fácil nosso de achar. Mundocast. É Mas verdade. seguir ela, gente. Dá uma força pra gata. Isso mesmo. E nós temos o nosso WhatsApp, que não sei de cor. Vamos jogar isso aqui. Posso fazer a boa e deixar o link na descrição pro pessoal Ótimo, procurar? muito obrigada. Fica até mais fácil, porque aí se tiver qualquer atualização, mudança, o pessoal procura na rede Ótimo, social. perfeito. Eu vou deixar pra vocês. E Perfeito. também lembrar o endereço aqui de vocês. A gente fica na Rua Aí tem Bueno o Brandão, 805. Gente, é muito fácil. Subir Subindo aquele morrinho de santuário, da igreja do Chique. santuário, Uhum. lá em cima. O nosso... A Nayara passou uma cola. Pra você que tá nos tocadores, ela deu uma cola pra doutora. Ok. Paciente sem telefone no espaço. Sem Ela saber de tem. coffee. Um teste. O nosso telefone para contato, que também é o WhatsApp da clínica, é o 359-9841-7479. Isso, pra facilitar, vou deixar na descrição pra vocês. Claro que Obrigada. depois que o episódio terminar, tanto no YouTube quanto nos tocadores. Antes da gente encerrar, já vou pedir pra você pensar numa música, uma historinha pra essa música. Vamos de música, bate bola, mas antes, comentário de Cauã Davi, Gilson. Olha que belezinha. Que ele tá por aqui pra gente passar a régua no nosso só falando, chat. sabe por que às vezes ela esqueceu também o Vem, Nayara. o telefone? Não, ela atende Vai Pouso falar que ela tá com Alegre, TDAH. São Paulo, não, TDAH. A região também. E outra coisa, ela não fica só no consultório. Ela vai até nas escolas, ela faz Chique. esse atendimento. Por exemplo, você é o aluno que tá dando trabalho lá na sua 9h30 escola. a gente encerra o programa. Você vai. estudou lá no Presidente Bernardes, Ah, né? Tava dando Presidente trabalho, aí a tua mãe levou você lá no Divertidamente. Faz tempo que você estudou lá, né, amigo? Ô, minha filha. Ela vai até a escola saber sobre o desenvolvimento do aluno, o comportamento, conversa Chique. com toda a rede de apoio para poder entender e dar o diagnóstico e todo o amparo que precisa. Olha o Gilson subindo, o pensamento do dia do Cauã Davi. Tá gritando, hein? O RH vai ligar aqui, vamos lá. Aí vem, hoje amanhã é sexta-feira, quer dizer. Ó, vamos lá. Cauã Davi, boa noite, tia Nayara, tio Iratã, doutora Eliane.
Não errou. Você fica brava quando chama de Eliana? Não, eu Fica rio, não? eu rio. Eu acho que 90% das pessoas erram. Se você ficar brava, lembra que tem uma pessoa que tá conversando com você que chama o Iratã. O pessoal acha que eu sou mulher quando eu atendo o telefone, acha que eu sou atendente da Vivo. O Biratã, não é? É. Nossa, já foi de tudo. Enfim, boa noite, Nayara, tio Iratã, doutora Eliane e a todos do Terra do Mandu. Pensamento do dia. Acredite em si próprio e chegará um dia que seu esforço será motivação aos desacreditados. Tô muito feliz de ver você de novo, tia Nayara, dessa vez como participante. E tô feliz também que amanhã é sexta-feira e tem escola. Falou que é chato, hein? Mandou um abraço pra você, Eli. Obrigado, viu, Cauã, pelo seu comentário. Volte sempre, amamos você, tá? E ó, pensou na música? O Sil hoje eu não tô conseguindo. Sil! Me fala uma música, porque a gente tem uma playlist no nosso Deezer, no Spotify, no YouTube Music, que a gente sempre tem uma pontinha dos nossos convidados e como tá o nosso mood da semana também, né? Ela vai matar a saudade. Quero que você me fale uma música pra eu colocar nessa playlist, que tá disponível nesses tocadores, tem link na descrição, e me conta uma historinha também. Da música? Isso. Por que ela é especial pra você? Me conta. Tá. Tô com o Spotify aberto aqui. Pensando. Caramba. Pode ser uma música que você tá ouvindo muito também, que não tem um motivo claro. Ixi, minha filha, vale tudo. Assim. Eu... É geminiano, a gente vai vir um funk. Você gosta? Pior que não, mas eu acho que quando eu falar, vocês vão... Não sei, vocês vão... Não, eu tô estranhar. Sem julgamento. Vocês vão estranhar, eu acho. Porque só quem é muito íntimo meu sabe. Eu sou fã de um DJ. Sou muito fã. Quer ver que é a Loki? Não, não é. Não, é o Vintage. Tá lá. Beleza. Assim, qualquer uma dele. Eu amo. Tá, quero... mas não tem... Eu não queria mais tocada, eu queria uma menos clichê. Me conta uma. Clichê? Tá. Pode colocar... In the Dark. Legal. Legal. Tem muita gente que conheceu o Vintage por causa do... poema... aquela música, Várias Queixas de Você. Ele participa, né? Participa. Então vamos lá. In the Dark. Por que você gosta dessa música? Eu gosto de todas. Eu gosto muito da batida dele, de modo geral, legal. Assim, sabe? Eu gosto de som, gente. Eu gosto de comprar caixa de som. Sou pessoa louca de caixa de som. JBL me patrocina. Por gentileza, todo mundo aqui. Você pode fazer de alguma, manda lá pra casa. Você tem coleção, amigo? Rola uma questão de acumulação, assim, de caixa de som? Eu tenho... Não. Eu tenho alguns tamanhos. Eu tenho alguns tamanhos, porque eu gosto de som alto. Sim, gosto de festinha. Foi amiga, festeira. O barulho dentro da sua cabeça te incomoda? Como assim? Uai, às vezes pra gente escutar uma música muito alta. Plantei, gente, plantei. E é sobre isso, fiz a psicóloga aqui. Nayara, sua música dessa semana. A que eu perguntei pra você, eu vou trocar. Porque eu tenho uma aqui que a letra vai ter mais a ver com o depoimento que eu trouxe pro programa hoje. Eu quero Flores do Titãs. Flores. E aí já vou falar o porquê. Primeiro que teve o Paulo Miklos nesse final de semana no evento Nova Varejo. Aqui, e tava muito bom ver ele com o Dado Villa-Lobos pessoalmente no evento. Foi um arraso. Os dois cantaram juntos. Pra quem não sabe, foi um evento aqui em Pouso Alegre, no Summit Hall, realizado pela FEComércio. Fazendo propaganda. Não. E foi muito bom porque foi um evento que reuniu aí a galera que gosta, vamos dizer assim, além, claro, de palestra, né? A velha guarda. A velha guarda, do rock, né? Nacional. E aí, uma das músicas, claro, que é maravilhosa, Flores. A música é de 1984, o ano que eu nasci. E aí, esse ano, eu renasci descobrindo meu diagnóstico de TDAH e agora fazendo adendo ao depoimento que eu dei antes no programa.
Agora começa a nova fase, porque eu tive um diagnóstico da psicopedagoga doutora Elaine e ela me deu já o encaminhamento para procurar agora o tratamento, porque é descobrir e tratar, não é só eu saber que eu tenho. E não é um diagnóstico só da doutora, né? Você Agora eu vou ser profissionais. laudada por um profissional da área da saúde, eu tenho que procurar, já tô dando sequência nisso, Acho bom. Isso, um psiquiatra ou um neurologista, né? Fica tranquila. Tem a parte também de terapeuta e tudo mais, né? E isso vai me ajudar muito a melhorar a minha vida. Mas já, só de saber o diagnóstico já dá uma diferença boa. E aí essa música, ela tá falando um pouco sobre isso, porque ela começa falando, né? Chorei, ao ver os meus olhos despedaçados no espelho, alguma coisa assim, e aí meus pulsos cortados. E falando porque você não tá bem com você mesmo, as pessoas veem a parte forte de você, como todo mundo, nossa, você é demais, você não sei o quê, você aguenta tanta coisa, E ninguém vê você por dentro. Às vezes nem você mesmo vê o seu sofrimento. Só a hora que você não aguenta mais. E aí, é uma coisa que quando você descobre, você pode descobrir as suas flores. Como você pode empodera, né? Exatamente. É a parte de se empoderar para poder se cuidar. E o alerta também que a doutora Elaine me deu é que a questão que ela falou das podas neurais, se a gente não cuida, futuramente um TDAH ou um outro transtorno, ele pode chegar a uma convulsão, a um câncer, a outra coisa. Você não precisa chegar nisso. Então, vamos transformar em flores, tá? Você viu, né? Eu pedi uma música, ela trouxe pra gente um poema. Bicha, eu vou falar pra você, filho. Quem é a Patrícia Poeta perto dela? Mas vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Primeira coisinha que você pensar pra gente encerrar esse programa, hein? E a gente vai te conhecer um pouquinho melhor. Já pequenas camadas, vocês viram, né, gente? Eu fui expondo ela. Vamos lá. Pergunta e resposta objetiva. Certo. Qual livro... Pergunta por que ela camaleoa de russa pra loira. Se o RH ligar aqui, eu sei que vai tomar advertência. Vamos lá. Qual livro ou filme que mexeu com você de verdade? Livro ou filme? Ai, gente, eu amo aquele filme... São quantas vidas de um cara? Eu sou ruim com o nome de filme e de ator de atriz, tá? Não sei quantas vidas do cachorro lá. Eu amo filme de cachorro. Marley. Não. Não é aquele cachorrinho que ele vai renascer em várias famílias? Eu lembro. Por que ele é importante pra você? Porque eu tive uma cachorrinha que viveu 18 anos e foi bem marcante pra mim, assim. Lindo. Eu sempre cito a Melipolan. Nossa. O nome dela? Nina. Nina Chapa de Chicrete. Eu sempre lembro da Melipolan. Pra mim foi o filme da minha vida. Assisti... Foi sempre. O que você gosta de fazer pra recarregar as energias? Eu amo viajar. Amo. Fazer parênteses, né? Não tem jeito. Eu vou pra São Paulo de 15 em 15 dias que eu atendo lá também. Eu amo pegar a estrada, viajar, pegar o carro. Amo. Delícia. Uma viagem, assim. Se de pronto, tô com um tempo, tô com um din-din na conta, vou pra uma viagem. O que você faria? Hoje ainda? Hoje? Precisasse reservar um trenzinho. Tá. Eu gosto de praia. Assim. E a praia não gosta de caixinha de som, hein? Pode levar? Meio leva a pequenininha. Tem a prova d'água. Ubatuba não pode mais não, gatinha? Você vai pra outra. Não, mas ela não vai pra Ubatuba. Você vai pra Ubatuba, amiga? Sabe um lugar que eu pensei? Foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi, assim. Pernambuco. Assim. Outro rolê. Eu acho que uma das praias mais bonitas, se não a mais bonita que eu já vi. Tem algum sonho que não a doutora Elaine, mas a Elaine tem agora em mente, que você pode até compartilhar com a gente? Que tá no horizonte, assim, que você... Putz, vou ficar muito feliz se eu alcançar esse objetivo. Se puder compartilhar. Eu não vou ser zoião aqui, não. Eu quero ainda um dia, eu quero ter uma ONG, porque eu quero ajudar crianças carentes. Com o meu trabalho. Lindo. Sonho. Lindo. Uma coisa que pouca gente sabe sobre você. Eu acho que eu já falei várias coisas hoje, né? Era uma peculiar. Gente, eu já falei várias coisas, assim. Que era uma peculiar. Deixa eu ver, uma que a gente não falou ainda. Apesar assim, gente, eu sou uma pessoa super falante, mas em alguns momentos eu sou tímida. Assim,
muito 880, sabe? Se eu puxar assunto com você na fila, você fala comigo? Se você puxar, sim, mas eu não vou puxar, entende? Você não vai falar assim, ai, mussarela tá cara, né, menina? Mas aí você começa a falar e eu, nossa, é mesmo? Sério? Não sei o quê. Mas você não vai me puxar e falar assim, nossa, tá cara as coisas, né, menina? Não. Puxar, não. Não rola, não? Não puxo. Sou mais observadora, de primeira, sabe? Lindo. Elaine por Elaine. Caramba, você não falou que tinha essas partes. Quem é sua? Quero que você se define em uma palavra. Pode até uma frase. Uau. Eu acho que a Elaine é muito persistente. É uma pessoa bem persistente. Lindo. Gostei muito. Gostei muito que você veio aqui, que você trouxe esse papo com a gente, pra gente conseguir agregar, né? Eu acho que a discussão ela é válida a partir do momento que a gente traz pessoas especialistas e que tem um coração humano para falar sobre esses assuntos. E foi o que eu senti aqui. Eu me senti parte e isso foi muito importante. Você sentiu um divertidamente? Amiga, me senti. Eu queria que você colocasse a Nayara num personagem porque que é ansiedade. E ele, quem qual personagem? A ansiedade é que cor? É laranja. Que a Tatá dublou. Mas a ansiedade é o último, né? É do último filme. Amiga, é por isso que você trocou a cor do cabelo. Gata. Qual é ele? Acho que a gente precisa... Amiga, precisa de mais bastidores. Posso te dar um spoiler? Eu sou vermelho. Não, você é o Raiva? Eu acho que eu sou mais estereótipo do Raiva. Eu sou bem extremista. Sabe, você pode ser... Qual? Deixa eu ver. Felicidade. Não, alegria. Não, gay não é feliz. Gay não é feliz, não, amiga. Ele tem cara de bravo. O que é isso? É porque geralmente eu sou meio pavio curto, né? Eu gosto muito das coisas certas, assim. Se estão muito pra fora, eu geralmente coloco as coisas... O Raiva não é aquele que é o fortinho? Eu tô gordinho, né? Tô quase. Assim, uso um crachazinho, uma roupinha mais escritório. E você, qual seria? Eu acho que hoje, graças a mim mesma, acho que não mais, mas por muito tempo eu fui ansiedade. Mas você tem que escolher uma. Quem você é hoje? Eita. Eu acho que se a gente fosse olhar pela. Se a gente fosse olhar pela estética, ela seria nojinho, que a nojinha é a mais bonitinha, né? Arrumadinha, penteadinha, uma fofura, né? Eu acho que você tem muito da alegria. Que eu acho que pelo menos nos filmes a alegria tem muito dom da escuta. Ela escuta muito. É verdade, boa. Ela escuta muito a Riley, né? Então ela tem essa... Acho que ela é multifacetada. Acho que a alegria é a que engloba todos, assim. Porque nos programas mesmo, ela se sente triste, ela se sente zangada. Só que ela consegue domar tudo e levar um sorrisinho no final, que é o que a gente deveria fazer nas nossas vidas, né? Não deixar nenhum tomar conta da central de controle sozinho. E até você sabe que o nome do espaço tem a ver com o que ela ajuda as pessoas a lidar com as próprias emoções. Lindo, lindo. E na verdade o divertidamente é divertida na mente. Isso. Mas ao mesmo tempo você ajuda a se entender, né? E é o que você falou. Não é a parte... Você vai ajudar o desenvolvimento humano, mas também acaba mexendo com as emoções. Não tem como excluir. Nossa, que é uma atrelada da outra. Não tem como, E eu quero agradecer também a sua participação aqui. Agradecer o pessoal, né, que tá aí acompanhando. Hoje eu pude participar aqui. Agradecer o Iratã, o Gilson, o Maxson, a Ângela, né, que abriu mão de vir aqui pra poder participar hoje. Oi, Ângela, não te conheço, mas já te considero patas. Olha que eu sei que teve reclamação aqui no Procon do Terra do Mandou. Amiga, mas isso é uma questão de pele. Né? Sinto muito. Enfim, o Gilson não vai trocar essa trilha. Gilson, você deu combustível pra minha amiga. Olha lá. Gente, vou aproveitar então. Eu fiquei feliz de poder compartilhar, porque você não tem que ficar feliz nada, gente. Vamos liberar um acesso de caixinha lá no Instagram pra vocês mandarem as suas cartinhas pra Nayara Andere. Manda também pro Iratã, porque ele tá fazendo um programa de arranjo uma namorada pro Rafael, o cachorrinho dele. Perguntaram no meu Instagram o que tá escrito na minha camisa. Pra verem a fotinha. Vou apresentar, tá? Gente, pareço feliz, mas preferia estar com o Rafael. Aí atrás, o pessoal tá falando, é um macho? Não, meu macho é marido. O Rafael tá aqui, gente. Meu macho é marido. Entendeu? É o cachorro, gente. Calma. Ai. Enfim, gente, o programa tá chegando ao fim. Rafael.
Não, que passa rede. Gente, um beijo pra Seletivo, vocês. Obrigado seletivo. pelo... É lógico, gata. Fala chato. Obrigada, Elaine, por você ter vindo, viu? Obrigada a vocês. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada por compartilhar aí bastante coisa para ajudar muitas e muitas pessoas. Essa da ONG foi uma surpresa, mas já era uma coisa que é a tua cara. Vai prosperar, amiga. Deus, A gente Deus torce. abençoe pra quem Amém. vem. Parabéns Obrigada. pelo projeto do Divertidamente, porque começou como um projeto, vai sempre ser um Sim. projeto. Sempre se aprimora, né? Sim. Pode falar que é empresa? Acho que não. É. É muito engessado. É. Não é cara de geminiano, não. É. Enfim, gente, a gente vai Obrigada, ficando gente. por aqui. Agradeço a Nai pela Tô participação. acompanhando vocês dos bastidores, Arrasou. desde casa. Ângela Cristina tá de volta na semana que vem com a gente. A gente vai trazer um assunto muito especial mais uma vez. Lembrando que esse programa contou com a produção de Uiratã Andrade, Nayara Andere e trabalhos técnicos do nosso Gilson Gomes. Obrigado pela sua companhia. Vai no nosso site terradomandu.com.br, nas nossas redes sociais também. A gente sempre tem muito conteúdo atualizado pra vocês. E se você tá ouvindo a gente nos tocadores, dá aquela avaliada no episódio, sabe? Dá aquela moralzinha, dá trabalho pra fazer, por gentileza, tá? Te agradeço, meu bem. Um beijo. E o Bom Manducast fim de semana. Manducast Vibes tá aí também, pra vocês ouvirem as músicas nossas. Enfim, gente, vou embora, porque senão a RH vai ligar aqui. Um beijo! Se cuidem, gente. Ótimo Beijo. final de semana pra vocês. E eu vou estar de férias no Terra do Mandu, que eu só volto em setembro. Setembro chove, amiga? Setembro neve? Tchau, gente. Um beijo. Vou vir fazer um trocadilho de setembro e eu aqui boiando. Tchau.